Olá pessoal! Nessa continuação da videoaula sobre o tema Tecnologia da Cerveja, nós vamos tratar a respeito da fermentação, do acabamento e da qualidade final da cerveja. Só para relembrar um pouquinho o vídeo anterior, que é a Tecnologia da Cerveja parte 1, nós conversamos um pouco sobre o histórico, de onde surgiu a cerveja, quais são os principais ingredientes, A gente sabe que cerveja é malte, água, lúpulo e levedura. Claro que também vimos que é possível utilizar outras fontes de carboidratos fermentescíveis, de açúcares fermentescíveis, Eu dei exemplo do grits de milho. Há exemplos, por exemplo, se não me engano, da Budweiser, que utiliza o arroz também como fonte de açúcares, Há também a oportunidade de usar outros maltes, no caso do malte de trigo da cerveja Weiss, Então a gente viu isso aí. Vimos também que algumas cervejas artesanais utilizam outros tipos de insumo, mas acredito que é mais para a questão sensorial, dar um sabor e aroma diferenciado, aquele tipo específico de cerveja. Também vimos as 4 grandes etapas de fabricação da cerveja, que seria a produção do malte, a mosturação, que seria o preparo desse mosto, para a fermentação e posterior acabamento. Também vimos que nem toda cervejaria, e acredito eu, a grande parte das cervejarias, não produzem seus maltes, A grande maioria compra os maltes já prontos, E eles são provenientes de empresas específicas, Os principais maltes são produzidos na Europa, principalmente Bélgica e Alemanha. No Brasil, para quem foi na visita técnica da Cerveja Sud, foi comentado que é uma empresa no estado do Paraná, que também produz malte, e essa cervejaria que a gente visitou em Bento Gonçalves adquire então essa matéria-prima com essa empresa brasileira. Também vimos, também que importa onde é fabricado, se na própria cervejaria ou empresas específicas, o malte, então ele passa pelas etapas de maltagem, maceração e secagem, e é esse malte seco, então, que chega nas cervejarias, utilizado, então, já direto para a etapa de mosturação, onde vai ocorrer justamente a ação das enzimas produzidas durante a maltagem, presentes no malte, que vão atuar sobre o conteúdo amiláceo do grão da cevada, E aí vai produzir, então, açúcar fermentescível pronto para ser utilizado na fermentação. Também, para relembrar, que é muito importante, como o lúpulo é um ingrediente obrigatório, é na etapa, então, de fervura que se utiliza, então, a ação dessa levedura. A levedura é colocada na etapa de fervura durante a mosturação, somente pensando nas características bacteriostáticas que esse vegetal possui, essa planta, que faz com que tenha então, uma esterilização, uma asepsia do mosto, Há também o recurso, conhecido nas cervejarias como dry hopping, que é justamente utilizar o lúpulo após a fermentação, pensando justamente na característica sensorial, os aromas, principalmente, que o lúpulo ele transfere para a cerveja. E lembrando que todo amargor é decorrente do lúpulo. Então, normalmente as cervejas com alto amargor, elas possuem então a combinação de diversos lúpulos, sendo adicionados na mosturação. Bom, então, dando continuação, o primeiro assunto a ser tratado nessa videoaula é a respeito da fermentação. Já foi comentado um pouco no vídeo anterior, há 2 tipos de fermentações, a alta e a baixa. A alta, ela é então realizada pela levedura Saccharomyces cerevisiae, o mesmo que nós já conversamos nas aulas de vinho, produção de vinho. E no final da etapa, o que se observa? Uma camada espessa sobrenadante na superfície do líquido. A temperatura de fermentação é em torno de 18 graus Celsius e ela ocorre entre 4 e 5 dias, teoricamente. A gente sabe que na prática pode ocorrer alteração durante esse tempo de fermentação. Isso também tem muito a ver com como o mestre cervejeiro está conduzindo a fermentação.
As fermentações altas, elas produzem as cervejas ale, né? Que são cervejas mais perfumadas, que entraram há pouco tempo no mercado brasileiro, muito associada à produção de cervejas artesanais. E a fermentação baixa, ela é promovida pela Saccharomyces uvario, né? Também uma levedura da mesmo gênero, tá? E se observa no final da etapa uma sedimentação no fundo do tanque. A temperatura de condução da fermentação é um pouco mais baixa do que a anterior, em torno de 12 graus Celsius, e ela ocorre por um pouco mais de tempo, entre 8 a 9 dias. São as cervejas tipos Lager, né? Que tem cervejas com aroma mais discreto. Principal exemplo, cervejas Pilsen, consumidas largamente aqui no nosso país. Aqui estou mostrando para vocês, né, os tanques de fermentação comumente utilizados em qualquer cervejaria. Também esses tanques são conhecidos como dornas, né? E é onde ocorre toda a fermentação do mosto cervejeiro. E aqui, para encerrar, né, essa diferença de lager e ale, fermentação alta, fermentação baixa, então tá aqui um esquema bem interessante, né, mostrando então as diferenças, onde que fica o sentimento após o término da fermentação. Como vocês podem ver, essas são as reações de fermentação, tá? Temos aqui a maltose, aí vocês podem estar se perguntando da onde vem essa maltose no mosto cervejeiro. A maltose, ela é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose unidas entre si por ligações glicosídicas. E ela é formada durante a ação das enzimas no mosto cervejeiro. Então, o amido, formado então, por N moléculas de glicose, ele é quebrado, então, como a gente já viu, em maltotriose e maltose. E essa maltose, por ser um disacarídeo, também é considerado um açúcar fermenticível. As leveduras cervejeiras podem catabolizar açúcares seguindo dois caminhos metabólicos distintos. À direita, então, nós temos a fermentação, que ocorre em condições de anaerobiose. Elas fermentam, então, as leveduras. Para uma molécula de glicose, ela vai produzir, então, duas moléculas de etanol, ali 2C2H5OH e duas de gás carbônico, CO2 e energia. Tá? Também temos que lembrar que toda fermentação é uma reação exotérmica, então há também a produção de calor. Assim como nós conversamos durante a tecnologia do vinho, a fermentação alcoólica do mosto cervejeiro também pode ser dividida em duas etapas, a primária e a secundária. A primária a gente pode associar a parte então da fermentação tumultuosa que tanto conversamos no vinho. Na primária ocorre então grande atividade metabólica da levedura. A gente tem que pensar que tem muito substrato de interesse, tem os açúcares fermenticíveis. E praticamente todo extrato é convertido em álcool e gás carbônico. Então, praticamente todo o açúcar fermenticível ele vai ser convertido. E essa fermentação primária, ela dura apenas alguns dias. Ela é extremamente rápida. Também podemos conversar, né, que a secundária seria então a fermentação lenta, mas podemos também associar, quando se trata da fermentação da cerveja, que essa fermentação secundária ela é largamente conhecida como maturação da cerveja, onde o extrato fermentável residual da cerveja verde continua levemente fermentando e dura muito tempo. A gente pode dizer que a maturação tem como objetivo iniciar a clarificação da cerveja mediante a remoção por sedimentação das células de levedura, de material amorfo e de componentes que causam turbidez a frio na bebida, saturar a cerveja com gás carbônico mediante, né, a fermentação secundária, essa, né, que é o extrato residual, melhorar o odor e o sabor da bebida pela redução da concentração de diacetil, acetaldeído e ácido sulfídrico, bem como aumento do teor de ésteres. Manter a cerveja no estado reduzido, evitando que ocorram oxidações que comprometem sensorialmente a bebida. Também se pode, então, nessa etapa de maturação, que seria, né, a etapa final da fermentação, aplicar aditivos para ajuste de cor, odor e sabor, melhorar a espuma e prevenir o desenvolvimento de micro-organismos. Toda etapa de maturação deve ser conduzida a baixa temperatura, em média 0 graus Celsius, por um período que vai variar entre 2 a 4 semanas, dependendo de cada cervejaria.
Porém, por causa dos grandes custos, tem-se a propósito de reduzir o tempo de maturação com a adoção de novas técnicas. Após o processo fermentativo, né, vamos pensar em fermentação primária e maturação, que seria a secundária, a cerveja ainda não está pronta para ser consumida e necessita de outros tratamentos, podendo passar por até 6: carbonatação, modificação do sabor e do aroma, padronização da cor, estabilização contra turvação e mudança de cor, clarificação e estabilização biológica. Aqui a gente pode ver, nesta figura, seria a cerveja logo após a fermentação. Já é a cerveja? Sim, nós não chamamos mais de moço cervejeiro. Ocorreu a fermentação, está aí a graduação alcoólica, está aí a nossa cerveja. É assim que a gente encontra no mercado? Não, porque as cervejarias, grande parte, elas fazem então um refinamento da cerveja e principalmente a clarificação, onde se retira os sedimentos que causam justamente a turvação. Muitos autores alegam que a maturação ela já pode ser considerada a primeira etapa de filtração, clarificação da cerveja, porque ela retira parte dos resíduos, né, por sedimentação. O acabamento, então, a gente pode, bem objetivamente, subdividi-la nessas 4 operações unitárias: clarificação, que seria a filtração, a utilização de um filtro de equipamento para a remoção de sólidos; carbonatação, porque nem sempre, né, a carbonatação da fermentação, né, aquele gás carbônico gerado, ele é o suficiente para se ter a carbonatação prevista para a bebida. Há muitas perdas também nas próprias dornas. Envase e pasteurização, que seria a estabilização biológica, né, a eliminação dos micro-organismos. Depois a gente vai falar nessa etapa a diferença do chopp para a cerveja. Bom, clarificação consiste em remover sólidos em suspensão constituídos basicamente por leveduras e proteínas. A filtração da cerveja maturada, até algum tempo, ela era feita em filtros prensas que utilizava elemento filtrante à base de fibras de celulose. O alto custo operacional reduziu drasticamente a utilização desse tipo de filtro, e atualmente se usa muitos filtros de placas, utilizando como elemento filtrante, como coadjuvante, terra de atomácea. A clarificação, né, ela permite, ao final dessa etapa, fornecer à bebida características de transparência e brilho. Então a gente pode ver aqui essa foto, um típico equipamento de filtração, seja filtração de placas, né? E no interior, então a gente pode ver no esquema acima à esquerda, ali na letra A, tem ali aquelas bandejas, aquelas placas, e ali que ocorre então a aplicação da terra de atomácea, o elemento filtrante, e essa terra é um fino pó, tá? E ele, o que ele faz? Ele vai absorver os sólidos dispersos, de pequeno tamanho, muitas vezes a gente nem consegue visualizar a olho nu, ele vai absorvendo e a cerveja sai límpida no final da etapa. Aqui nesse slide, então a gente tem 2 esquemas bem interessantes para entender um pouco como ocorre a etapa de clarificação no interior do filtro. Pode ver à esquerda, no processo de filtração se faz uma formação de pré-capa, utilizando então a terra de atomácea, que ela tem uma origem da deposição de organismos unicelulares que chegam a atingir 2 milímetros. A maioria desses organismos eles vivem em mares de águas frias, tá? E as células de atomáceas elas são recobertas por uma carapaça, a flústula, constituída por dióxido de silício. Então por isso que ali à direita a gente pode ver, tá, que tem ali esqueletos silíceos, que seriam então os grânulos da terra de atomácea. Essa terra é um pó finamente dividido, é aplicado então nas bandejas e depois vai se passar a cerveja que está sendo filtrada. Conforme ela vai passando pelas bandejas, o material suspenso, que eu quero retirar os sólidos, eles são então absorvidos pelos esqueletos silíceos, pela terra de atomácea, e a cerveja então, ao final do processo, ela então é bombeada, ela sai do equipamento mais brilhante, mais límpida. Como é que a gente pode perceber o final da etapa? Queda de pressão do filtro ou pela espessura excessiva da camada filtrante, que seria então a camada de coadjuvante, né? Que fica
ali dentro do equipamento. O que se faz? Se pode tentar recuperar essa diatomácea, a perdas de processo naturalmente, e vai se colocando cada vez mais, sempre para manter o nível de clarificação. Também há um visor no equipamento, né, que a gente consegue visualizar se a cerveja que está saindo ela está límpida ou não. Caso não esteja associada com a queda de pressão, tem que se parar o processo, realimentar o equipamento, porque chega um ponto que satura, ou seja, não consegue mais nesses espaços, nesses interstícios, absorver essas pequenas partículas que eu quero tanto tirar para o final. Então, por isso que às vezes faz a limpeza, há essa possibilidade. A diatomácea é um grande problema ambiental, porque esse resíduo, né, ele é descartado e muitas vezes, né, acaba prejudicando outra parte do tratamento de resíduos da empresa. Bom, agora nós podemos ver aqui à esquerda, então, a foto de uma cerveja clarificada, totalmente diferente daquela outra foto da cerveja maturada logo que termina a fermentação. O que tem que se evitar durante a clarificação? A perda de gás carbônico. A gente quer que o gás carbônico seja mantido na cerveja. A cerveja, sim, é uma bebida carbonatada. Principalmente, esse gás carbônico é oriundo naturalmente da etapa de fermentação, porque ele é o subproduto da própria fermentação alcoólica. E diferente do vinho, a gente quer manter esse gás carbônico, assim como a gente também quer manter nos vinhos espumantes. Mas nem sempre o gás carbônico retido é o suficiente. Não se usa também autoclaves especiais como se usa na elaboração do espumante. Mas a legislação permite uma carbonatação posteriormente. Então por isso que não se preocupa tanto em manter, né, ou se há alguma perda, não é algo muito desagradável, né, nesse processo, somente porque, ao contrário do vinho espumante, se permite que faça uma carbonatação complementar e ela ocorre principalmente antes do envase, tá? Para que fique já retido no interior da garrafa ou da lata. Também deve-se evitar a entrada de oxigênio, porque a gente não quer que justamente ocorra reações de oxidação, né? Já que na maturação se tem todo o cuidado em manter a cerveja em estado reduzido. Além disso, deve-se evitar a contaminação microbiológica. Além disso, a temperatura da cerveja deve ser a mais baixa possível para não favorecer a formação de turbidez pela formação do complexo proteína-tanino. A carbonatação, como já comentei, né? Formação natural de gás carbônico pela ação de levedura na fermentação alcoólica. Quando se faz a complementação, se utiliza então métodos mecânicos, uso de gás comprado de empresas especializadas ou recuperados na própria cervejaria, durante a etapa de fermentação. Há também essa possibilidade. Embora a grande parte das cervejarias prefere carbonatar artificialmente do que fazer essa recuperação, o que geraria mais custo ainda. A gente tem que lembrar que as cervejas artesanais já têm um custo mais elevado, né? São produzidos lotes menores, então tudo isso acaba encarecendo o produto. E há dois tipos então de carbonatação, que é o tipos em linha ou em tanque. Na carbonatação em linha, o gás carbônico é injetado durante a passagem da bebida por uma tubulação. Um difusor produz bolhas muito pequenas de gás carbônicos, de 10 a 100 micrômetros. Micrômetros seria 10 na menos 6, tá? Ou seja, muito, muito pequeno, que são facilmente absorvidas pela cerveja. Normalmente, realiza-se a carbonatação em linha durante a transferência da cerveja filtrada para o tanque de armazenamento final. E sim, esse tanque tem que ser de pressão para suportar, né, a pressão do gás. Na carbonatação em tanque, o gás carbônico é injetado na cerveja por um difusor localizado no fundo de um tanque de armazenamento até que se atinja uma determinada compressão. Quando atingir, a carbonatação está finalizada. Então a gente pode ver agora nessa foto, já é a cerveja que a gente está acostumado a consumir, aquele colarinho bastante estável, né, cremoso. A gente pode ver ali as bolhas de gás, né, que está mostrando que está uma cerveja bem refrescante, bem como então nós consumidores apreciamos.
Depois da carbonatação, há a etapa de envase, que simplesmente consiste em envasar a bebida em diversos tipos de embalagens, tais como o vidro e lata. Tá? Da onde está essa cerveja? Como eu falei, em tanques de pressão, sempre numa temperatura baixa, até para isso facilita a retenção do gás junto ao líquido. A maior embalagem que se tem para envase de cerveja seria então um barril de 800 litros. Aqui no Brasil está escrito a barris de 25, 50, onde se envasa o chopp. Aqui a gente pode ver diversas fotos de envase. Ali à esquerda nós temos então o envase desses barris de chopp. À direita, então, no superior, linha de engarrafamento de garrafa. Abaixo, então, mostrando o momento onde a cerveja está sendo, então, transferida para o interior da garrafa. E ali embaixo, à esquerda, na inferior, parte superior, inferior do vídeo, o envase, então, da cerveja enlatada. Qual a diferença do chopp e da cerveja? A diferença é que o chopp, ele não, depois do envasamento nos barris, esses barris não passam pelo tratamento térmico de pasteurização. Já as latas e as garrafas de vidro, elas vão passar um tratamento térmico, uma estabilização biológica. Por isso que a cerveja, ela possui uma vida útil superior ao do chopp. Muitos alegam que o chopp, ele é mais leve. Claro, como a cerveja passa um tratamento térmico, embora não seja temperaturas próximas de 100 graus Celsius, há a oxidação e perda de compostos de aromas e sabor. Então, por isso que o chopp, geralmente, ele parece mais refrescante, mais leve, né? Então, isso, muitos consumidores, eles indicam isso, eles comentam. E não se sabe também por quê. É por causa, então, de não realização de um tratamento térmico. Bom, aqui no Brasil, pode-se utilizar dois tipos de garrafas, as retornáveis ou as não retornáveis, também denominadas de descartáveis ou on-way. As garrafas retornáveis requerem lavagem com solução de soda cáustica quente, que é um excelente detergente para a remoção de matéria orgânica, enxágue e sanitização antes de receberem a cerveja. As garrafas descartáveis, tal como acontece com as latas, apenas recebem um ar estéril seguido por outro de água esterilizado. Essas garrafas apresentam a capacidade de 600 e 300 ml. No Brasil, observa-se a apresentação do produto em garrafas de 600 ml, do tipo retornável, e 300 como descartáveis, seriam as long necks, observando-se uma substituição progressiva das retornáveis pelas descartáveis, devido ao fato dessas serem mais leves, apresentando um menor peso de carga por volume de cerveja engarrafada. Normalmente utilizam-se garrafas de cor âmbar, entretanto há marcas que utilizam a garrafa de cor verde. Faz 2 anos, mais ou menos, que se vem utilizando garrafas retornáveis ali de 290 ml, né? A gente tem em conta no supermercado das garrafinhas e elas são retornáveis, né? Pensando um pouco no meio ambiente e a questão de reutilização de embalagens. E que a gente pode falar do uso da lata, né? Se usa muito a lata de alumínio para envase de cervejas, né? O uso da lata como embalagem de cerveja, ela ganhou importância a partir da década de 1940 nos Estados Unidos. A razão desse sucesso, ela é econômica, pois embora o material da lata seja mais caro que o vidro, o custo de transporte é menor. Esse componente de custo torna-se predominante quando a cerveja é produzida e comercializada em países de grande expansão territorial. No Brasil, apesar das distâncias, a cerveja em lata não tem conseguido o mesmo desempenho que o produto engarrafado, em função do preço elevado ao consumidor final. Bom, as grandes cervejarias, elas utilizam muito o engarrafamento em lata, mas a gente pode perceber que as pequenas cervejarias e as artesanais, elas acabam optando pelo vidro, né? Já pararam para pensar, consumir a mesma cerveja, ela em lata e ela em garrafa de vidro, tem diferença. Com certeza, sempre... até é um pouco minha opinião pessoal. A envase em vidro, eu acho que não transfere, né, algum sabor para a cerveja, o metálico, do alumínio. Não sei, eu sinto diferença, né? Agora a gente sabe que a embalagem, ela não deve, né, interagir com o seu conteúdo, mas eu acredito que tem sim diferença, né? Aí, claro que pode acontecer que muitas pessoas não notarem, né? Aí é uma questão mais sensorial
de cada um. E por fim, na cerveja, né, chopp engarrafou, né, então tem o zero invasor nos barris e já pode ser transportado. Claro que eles têm vida útil, né, então normalmente as cervejarias já produzem aquela quantidade de barris de chopp, somente onde vai ter saída, né, porque não tem uma vida útil muito alta. Vai ser envasado ou enlatado, aí sim, né, engarrafado ou enlatado, vai para a pasteurização, onde eu consigo aumentar a vida útil da bebida. Então, o objetivo da etapa de pasteurização, justamente como eu já comentei, é conferir estabilidade biológica, a eliminação de micro-organismos, fazendo que aumente significativamente a vida útil. Tá? O que acontece? A destruição, né, dos micro-organismos que vão deteriorar a bebida. Há a possibilidade, então, de uso de 2 métodos, né, trocadores de calor de placas modificadas ou os túneis de pasteurização, que são os mais utilizados nas cervejarias no nosso país. Bom, como funcionam os trocadores de placa? A cerveja, então, ela é pasteurizada antes do acondicionamento em garrafa e lata. A cerveja é mantida por alguns segundos a uma temperatura de 75 graus Celsius e para evitar a formação de bolhas de gás carbônico durante o aquecimento, trabalha-se com uma pressão de 7,5 a 10 bar na entrada e de 1 a 5 bar na saída. Então a gente pode ver ali um esqueminha embaixo, tá? Onde tem ali as temperaturas, se divide então em 4 etapas: refrigeração, regeneração, aquecimento e pasteurização. Então eu tenho ali a cerveja, ela ali na linha de baixo, ela sai dos tanques, como a gente já comentou, tanques de armazenamento de pressão a 0, 1 graus Celsius, ela vai para a zona de aquecimento, 68, e quando ela chega no compartimento onde chamamos de pasteurização, é onde a temperatura vai permanecer constante a 75 graus Celsius. Depois ela vai perdendo o calor até ali por de 14, até ir para a zona de refrigeração, onde ela vai baixar em torno de 7 graus. O calor, então, retirado na regeneração, vai aquecendo, na saída, vai aquecendo a cerveja que está entrando, como a gente pode verificar aqui nesses esquemas, né? À direita a gente tem a foto de um pasteurizador de placas comercial, que pode sim ser utilizado pela indústria cervejeira. Esquerda acima é um esquema, um desenho, né, mostrando como é que é essas placas por dentro, tá? E aí embaixo a gente tem ali o caminho que essa cerveja faz no interior do equipamento. Ali abaixo tem a entrada da cerveja, que vai ali na zona B de regeneração, a zona C de aquecimento, que eu costumo chamar muito de pasteurização, porque é ali que ocorre então a eliminação dos micro-organismos, né, 90%, como conceito de qualquer pasteurização. E aí depois lá em cima tem zona de manutenção de temperatura da cerveja, vai para a regeneração, para a perda de calor e para aquecer que está entrando. Ali vai à esquerda para a zona A, que seria então a zona de resfriamento, saída e volta para o tanque, tá? Para ser envasado. E por fim temos o segundo método de pasteurização, que é o túnel de pasteurização, onde a cerveja ela é tratada termicamente após a envase em garrafa ou lata. Nesse sistema, a cerveja enlatada ou engarrafada, ao atravessar o túnel, recebe calor mediante aspersão de água quente nas diversas seções do equipamento. A temperatura da cerveja no interior da garrafa alcança em torno de 60 a 65 graus Celsius e o resfriamento se faz mediante aspersão de água fria. Então temos aqui um esquema mostrando então o fluxo de tempo versus temperatura no interior do túnel, e abaixo a gente tem então um equipamento industrial. Ele é dotado de vidros, a gente consegue enxergar a passagem das latas e das garrafas durante todas as sessões de pasteurização. Também há modelos de equipamento onde não é envidraçado, mas que a gente também consegue ver a abertura e o final desse túnel, onde ocorre a pasteurização. E para finalizar essa videoaula, vou falar rapidamente sobre a qualidade do produto final, tá? A qualidade de cerveja, ela pode ser considerada sob 2 pontos de vista: tipo e excelência. Normalmente as cervejas são enquadradas em categorias denominadas tipos, como as Pilsens, Bock, Stutz e assim por diante.
sendo que cada tipo apresenta características físico-químicas bem definidas. Então, por exemplo, a IPA, que eu já comentei no vídeo anterior, se caracteriza pelo amargor bastante elevado. Então, isso é uma característica que tem que ser, né, considerada muito na qualidade final. Uma cervejaria, para produzir uma bebida de qualidade, ela deve prestar atenção a 3 fatores: matérias-primas de qualidade, equipamentos, processamento e mão de obra. A composição físico-química de uma cerveja é importante para a classificação do seu tipo, teor alcoólico, teor de estado primitivo, cor, dentre outros. Porém, os parâmetros analíticos pouco dizem sobre a palatabilidade da cerveja. Por exemplo, uma cerveja pode ser classificada como Pilsen, que é a que a gente mais costuma consumir. Ela pode apresentar todas as características físico-químicas corretas de uma cerveja tipo Pilsen, mas ela é ser integrável. Por isso que é muito importante os atributos sensoriais, sabor, odor, corpos, que não conseguem ser descritos em compostos químicos individuais. O que a gente pode falar das características sensoriais? Né, que o sabor predominantemente é influenciado pelo aroma e amargor do lúpulo. Então, por isso que as cervejarias artesanais estão cada vez mais investindo no uso de diversos lúpulos, a combinação destes, componentes do malte, o uso de mais de um tipo de malte numa mesma formulação, adição de maltes especiais, torrados, né? Adjuntos quando for cervejas, né, mistas, digamos assim, que não tem puro malte. O que a gente pode falar do sabor? O sabor é proveniente dos produtos do metabolismo da levedura. O álcool apresenta também contribuição, está por volta de 4 a 4,5% nas cervejas Pilsen. A gente sabe que algumas cervejas artesanais esses valores chegam a 9 a 11%. Claro, também não são o mesmo tipo de leveduras, porque as leveduras, essas onde se produz cervejas com um teor de álcool elevado, elas precisam suportar essa elevação na concentração de álcool no mosto cervejeiro e continuarem atuando, né, nas etapas de maturação, tá? Mas o álcool, apesar de ter uma contribuição significativa, é considerado um produto secundário na formação do sabor da bebida. Existe na cerveja mais de 700 compostos químicos diferentes, resultantes do metabolismo de leveduras, sendo que em concentrações inferiores, aquelas que poderiam ser percebidas. Entretanto, interagindo de forma sinergética ou antagônica com os constituintes do malte e do lúpulo, esses compostos conferem à cerveja características sensoriais gerais e específicas para cada tipo de bebida. Então, nós temos aqui no quadro, né, alguns atributos, né, físico-químicos, né, nutricionais da cerveja, comparando com vinho e destilado, né, questão de vitaminas, sais minerais e macronutrientes, e também o valor energético, né, para uma garrafa de cerveja, um copo de vinho e uma dose de destilado. E por fim, né, nós temos aqui várias fotos de cervejas com qualidade. Lembrando que há 7 tipos de defeitos que podem ser detectados na cerveja, classificados como turbidez, sedimento, insipidez, diacetil, fenólico, sulfuroso, a levedura e velho oxidado. Tá? O velho oxidado que mais de nós conseguimos detectar, porque como a maioria das bebidas, a cerveja não tem uma servidade ilimitada. A gente sabe que a pasteurização prolonga a vida, mas as reações de oxidação são os grandes vilões da manutenção da qualidade da cerveja. Elas são o principal mecanismo, já comentei, e elas começam tão logo termina o processo de fermentação que se tenha perdido o efeito redutor natural das leveduras. Com o passar do tempo, haverá o desenvolvimento de compostos indesejáveis que estão presentes na cerveja fresca. A temperatura elevada também acelera as reações de oxidação, envelhecendo a bebida mais rapidamente. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, um pouco dessa tecnologia. É uma bebida que a gente consome largamente no nosso país, por ser um país tropical, e a cerveja ela é tomada, né, degustada sempre gelada, então isso aí facilita o aumento do consumo, mas que na minha opinião ela tem um dos mostos mais complexos, né, pensando em transformação de açúcares para ser usado durante a fermentação. E assim como antigamente tinha diversos tipos de vinho, também
Também agora nós temos diversos tipos de cerveja, né, com grande riqueza sensorial, que acaba sendo então até algo que muitas pessoas querem conhecer mais. É um assunto que está em alta. Conhecer a cerveja, reconhecer aromas, sabores, né, que até um pouco tempo atrás nem se comentava, né? A gente ia no supermercado, comprava cerveja Pils que tinha no mercado, depois começou bem timidamente a aparecer as cervejas extras, né, que agora você sabe que são as cervejas puro malte, e agora, né, o advento das cervejas artesanais, a entrada das IPAs, né, as ales, que são as frutadas, as perfumadas, que há uns 10 anos atrás nós nem conhecíamos, né? Então, só quando vinha, então, por importação, com cervejas mais, então, sendo elaboradas na Europa. Então é isso. Fico à disposição em caso de dúvidas e até mais!